Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem? Vai? Tudo ótimo. Eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome, a sua idade, onde você nasceu e onde você vive. Sérgio Romagnolo, idade 57, preciso pensar um pouco. São Paulo, que mais? Você nasceu em São Paulo também? São Paulo, Legal. E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua experiência artística, quando que você iniciou a sua carreira, o ano e o local. E quais professores foram importantes, quais escolas foram importantes nesse processo. Como é que é a primeira parte? Então vamos lá. Vai ficar comprido. Não, então vamos, não tem problema. Queria que você me contasse sobre sua experiência artística, quando que você iniciou a carreira, local, ano. A primeira exposição que eu conto, assim, que eu participei, né, que é o início da carreira, foi o Salão de Arte de Goiânia em 76. E ali foi a primeira exposição. Eu iniciei a carreira ali e depois não parei mais. E de pintar, eu comecei a pintar com 15, 16 anos, 17, assim, mas acho que coincide um pouco com isso. E que cursos que você fez nesse? Eu fiz um colégio que era todo voltado para artes plásticas, que se chamava IAD. E isso foi muito bacana porque eu fiquei muito... era bem exatamente o que eu queria, fiquei muito contente, né? E depois eu fiz a FAAP e depois após eu fiz na USP. Ah, legal. O Nicola Chef, então, vocês... Eu fui colega do Sérgio no colégio, no IAD. Ah, que legal. A gente era amigos dali. Que legal. E me fala um pouquinho sobre professores importantes, referências importantes na época da sua... No IAD tinha vários professores que foram importantes para mim lá, né? O Renato Vieira Filho, que dava História da Arte, que foi muito paciente assim comigo e foi super importante. E tinha o Tabé também, que foi legal também. Tinha vários outros. E depois na FAAP, a Regina Silveira, o Júlio Plaza, o Nelson Lerner, o Walter Zanini. Que legal. Esses foram o Dushnis, vários outros. Legal, joia. Qual era a sua idade quando você estava circulando pelos salões do ABC? Em 80 eu devia ter 23, né? 22. E ali eu já tinha participado desse outro 76 e estava vendo... A própria Bienal eu participei em 77, mas ela era por inscrição também, né, naquela época. Então, funcionava como salão. Diferente, porque era maior, internacional, mas, claro. Mas tinha também inscrições, que é uma coisa interessante, podia voltar a isso. Fazer um edital para a Bienal. Na sua opinião, foi importante a participação nestes salões e por quê? Acho que era a maneira de se começar, porque o circuito era muito fechado, né, antigamente, e não tinha lugar para expor, nenhum lugar, museu, galeria, ninguém queria saber de artista jovem. Então, eles queriam artistas... então, a primeira exposição você fazia assim com 40, 50 anos. Então, e a gente queria expor logo, fazer coisas rápidas. E os salões tinham essa possibilidade. Os salões eram muito fechados também, eram muito acadêmicos, assim, academicistas, né? Só podia escrever com moldura e a gente ia dando um jeito, assim, põe a fita crepe em volta. Mas não tinha, só tinha, assim, desenho, pintura e prêmio tinha, assim, medalha, primeiro lugar, segundo lugar. Aí, quando era salão de arte contemporânea, a coisa começava a mudar um pouco e nos anos 80 isso foi mudando, assim, o entendimento dos salões, né, os editais, os júris também, as comissões selecionadoras, né, também foram mudando esse critério, assim, de aceitar várias outras linguagens, né, mas demorou. No começo, em 80, assim, mesmo quando eu participei aqui, era bem raro. Esse salão já era em 80 mais avançado, assim, para a época, né. Normalmente salões eram muito conservadores, né.
Em 80 já tinha uma participação de outras mídias, né? Não tinha em nenhum lugar. O de Santo André começou a ter uma abertura maior, mas os outros não. Os outros ficaram fechados até o fim dos anos 80, quase. Entendi. Como que você vê os salões municipais do ABC, no caso de Santo André, que continua ocorrendo nos dias de hoje? Eu acho que é importante por isso, ser um lugar para começar, né? Uma oportunidade assim, para jovens artistas. Do ABC de São Bernardo, eu não lembro. Eu fiz uma vez o Salão de Novíssimos de São Bernardo. E foi legal e tudo, mas eu não lembro outros. De Diadema, eu não lembro outros. De São Caetano também não? Você chegou aí? Não, São Caetano não. Né? Eu acho que é mais em Santo André que tinha. Acho que só Santo André que tinha salão. Só, São Bernardo ficou um tempo sem fazer. Na verdade, nessa janela que você estava vindo nos salões de Santo André, era a janela que não tinha nem São Caetano nem São Bernardo. Teve em Jundiaí, teve um em 80 que também foi bom, e tinha em Santos também, um que era bom. Legal. E qual a importância que teve a você a compra das obras de arte, a compra dessa obra de arte através do prêmio Aquisição? O que significava esses valores? Dava para comprar mais tinta? Dava para pagar um aluguel? O que significava? Em termos simbólicos e em termos financeiros. Eu não lembro quanto era o dinheiro, né, na época, mas eu me lembro da sensação, assim, que foi uma sensação boa, tanto por ter um reconhecimento de alguém que então estava gostando, né, do que eu tinha feito, tinha gostado, e também o dinheiro parece que trazia alguma coisa, assim, não era assim uma coisa, um grande prêmio, assim, que dava... Porque antigamente os prêmios você tinha o prêmio e tinha prêmio aquisitivo, tinha as duas coisas. E o prêmio era assim, uma viagem para Paris durante um ano, o artista ficava lá, né, o Portinari ganhou um prêmio assim. No Salão Nacional tinha esse prêmio, o Jorginho Guine uma vez ganhou, viagem para Nova York. E depois tinha os prêmios aquisitivos. Então, mas depois foi tendo... Os salões foram perdendo um pouco esse espaço político, assim, e foram perdendo essa verba dos prêmios maiores. Então acabou sobrando só o prêmio aquisitivo, que não é exatamente um prêmio, porque quando você comprar uma obra é um prêmio, então a coisa está muito ruim, porque comprar uma obra é só comprar uma obra. Não é um prêmio comprar uma obra, é normal. Comprar 1, 2, 10 é normal. E aí, além disso, é que tem o prêmio. Então, mas acho que, de algum modo, a gente perdeu algum espaço, por outro lado, manteve, de um outro ponto de vista, manteve esse espaço, ele não se perdeu. Alguns salões se perderam, né? Mas alguns salões a gente manteve. Então ele diminuiu, mas foi um espaço que de qualquer forma foi mantido. Agora a gente precisa sempre tentar crescer, aumentar, melhorar. Né? Então acho que precisa tentar melhorar para fazer prêmios que não sejam aquisitivos e prêmios que você escolhe um artista e dá um prêmio. O Sociloto poderia ter ganho um prêmio aqui pelo conjunto da obra, sei lá o quê, né? E programas também de premiação para artistas jovens, em meio de carreira, e artistas também mais velhos, né? Também poderia ter prêmios assim, não tem... Agora tem essa coisa de editais, né, que é um pouco chato, né? Eu tenho dito assim que quando você tem dinheiro, você faz um prêmio. Quando você não tem dinheiro, você abre um edital. Porque aí com aquele pouco dinheiro, você faz uma propaganda enorme, né? Sai no jornal, sai nisso, tem a seleção, tem a premiação, tem a divulgação e acaba ficando... O dinheiro rende mais, né? Do que se pegar um prêmio e dar um prêmio, dar um dinheiro para uma pessoa de prêmio. Erradinho. Não rende tanto assim a divulgação, né? Mas não sei, acho que a gente precisa olhar para o que tem algumas coisas interessantes, mas a gente precisa melhorar e ver outros entendimentos e tudo, né? Sim, verdade, concordo. E o que significa para você ter uma obra no acervo dessas prefeituras? Eu gosto muito, principalmente agora, de ver que essas obras estão aqui, quanto tempo já faz, né? Já passou bastante tempo e elas estão aqui em outros acervos, e eu fico contente porque é uma maneira de estar espalhando as obras, né?
De permanência? De permanência também de divulgação, de ampliação, assim, de público, das pessoas verem. Eu fico muito contente de ter obras assim em espaços públicos. O problema é que os museus, né, essas entidades públicas demoram para comprar, não tem a verba necessária para comprar, então eles precisam cada vez mais ter essa verba fixa para aquisição de obras, né? Isso é muito importante. Porque não adianta os prêmios têm um problema, tem uma deformação. Você premia um artista aqui, ele ganhou. Aí premia depois, é difícil ele ganhar depois 2 prêmios, 3. Sim. E aí você vai tendo um acervo feito de poucas obras, uma obra de um, outra obra de outro. Aí quando você vai mostrar o acervo fica ruim. Fica como uma coxa de retalhos, assim, mal feita. Uma grande né? coxa, é verdade. Nem fica aquela coxa de retalhos bem feita. Não. Porque aí você tem um paninho aqui que só tem aquele na coxa inteira. Os museus acabam tendo, vários têm, o MAM mesmo tem esse problema, o MAC tem. Então precisa ter uma política de aquisição de acervo, que é você chegar e comprar uma exposição inteira. É claro que eu sou artista e eu defendo essa política. Você tem que chegar e comprar a exposição inteira. Aí você guarda aquela, depois você compra outra, depois outra. E aí quando você mostra o acervo, você tem coisas para mostrar, você tem recortes para fazer. Um acervo que só tem uma obra de cada artista, não dá para fazer nenhum recorte. Você vai recortar o quê? Só tem uma? Só tem um? Põe um desse, acabou. E fica vazio. E aí não ensina, não mostra. Então, quem quiser conhecer a Sandra Cinto, por exemplo, tem aqui uma obra dela. Mas só aquela é muito boa, muito importante, interessante, mas deveria ter mais, né? Umas 5, 6, 10, né? E de todos. Sim, é verdade. Então vamos melhorar, vamos claro. pensar em melhorar. Muito obrigado. Nada. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo carinho. Nada.